Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Lepore, eu sou professor de Direito da Criança aqui do G7 Jurídico e vamos para 20 minutos de dicas pontuais para a sua prova do TJ Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala em Direito da Criança e do Adolescente, sob a perspectiva internacional, o documento mais importante que nós temos é a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Essa Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, ela, muita atenção, traz como sujeitos de direitos apenas as crianças. A Convenção sobre os Direitos da Criança coloca como sujeito de direitos apenas a criança. Não há a figura do adolescente nessa Convenção sobre os Direitos da Criança. Para essa convenção, a criança é toda pessoa que tem até 18 anos incompletos ou que tem menos de 18 anos de idade, diferentemente do que ocorre no direito brasileiro, que no direito brasileiro nós temos a categoria do adolescente também. De acordo com o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa com até 12 anos incompletos. Completou 12 anos, nós teremos a figura do adolescente e será adolescente até completar os 18 anos. Cuidado com mais duas categorias de sujeitos de direitos especialmente protegidos que a gente tem hoje. Nós, por conta da lei da primeira infância, agora temos a criança que está na primeira infância. E a criança na primeira infância é aquela que vai ter, então, ou que vai estar, então, nos primeiros 6 anos de vida ou nos primeiros 72 meses de vida. Então, existe a criança em primeira infância e a criança que não está em primeira infância. E depois nós temos a figura do jovem. E o jovem é a pessoa que tem, a partir dos 15 anos de idade, antes de completar 30, dos 15 aos 29 completos. De modo que a pessoa que tem 15, 16 ou 17, à luz da legislação brasileira, ela pode ser considerada adolescente, de acordo com o ECA, ou jovem, de acordo com o Estatuto da Juventude, de modo que ela vai ter, então, uma dupla proteção. A proteção do ECA, a proteção do Estatuto da Juventude. A pessoa com 15, 16 ou 17 pode ser chamada de adolescente jovem ou jovem adolescente. Essas são as categorias de sujeitos especialmente protegidos. Retomando o pensamento sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança, essa convenção, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ela é uma convenção de direitos humanos que, portanto, tem status supralegal. Essa convenção, ela vale mais do que todas as leis que nós temos no Brasil, mas ela vale menos do que as normas constitucionais. Quanto às normas constitucionais relacionadas à infância, nós temos a proteção à maternidade e à infância no artigo 6º da Constituição como um direito social. Depois o artigo 24, inciso 15, é aquele que versa sobre competência para legislar-se sobre infância e juventude, estabelecendo que se trata de uma competência comum de uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, de modo que a União vai estabelecer a norma geral, os Estados vão realizar a suplementação. Essa norma geral é justamente o ECA, a Lei 8.069 de 90. Além do artigo 24, nós temos o artigo 227, que é o que versa sobre o princípio da prioridade absoluta e que enuncia como sujeitos de direitos crianças e adolescentes e os jovens que foram inseridos na Constituição por emenda constitucional. Depois nós temos o artigo 228, que é o que estabelece o princípio da inimputabilidade, segundo o qual os menores de 18 anos não vão responder pela prática de crime, eles vão se sujeitar à normativa específica, à legislação especial, que também é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto esse que, no seu artigo 1º, enuncia que se trata de uma lei regida pela proteção integral. O que significa doutrina da proteção integral ou princípio da proteção integral? Significa que crianças e adolescentes são sujeitos especiais, são pessoas em estágio peculiar de desenvolvimento físico, psíquico e moral. Essa é a ideia da proteção integral, que tem os mesmos direitos que os adultos e outros mais especiais em razão do fato de serem pessoas em estágio peculiar de desenvolvimento, como, por exemplo, o direito de brincar e o direito de se divertir. Portanto, esse é
o artigo inaugural, o artigo que inicia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dos temas do ECA, os mais importantes para a sua prova são 2, convivência familiar e ato infracional. Quanto à convivência familiar, você tem que saber que hoje os 2 valores que regem a convivência familiar no Brasil são o eudemonismo e a socioafetividade. Eudemonismo significa busca por felicidade. Socioafetividade significa o afeto, ou segundo alguns doutrinadores, o amor que une as pessoas. Hoje são os 2 vetores quando a gente fala em convivência familiar. Isso significa que o direito da criança ele está regido sob essa perspectiva quando a gente fala do direito à convivência familiar. Porque quando nós vamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós nos deparamos com 3 tipos de família. A família natural, que é aquela formada por qualquer dos pais e os seus descendentes. Nós temos a família substituta, que é aquela que tem lugar toda vez que a família natural falhar, for ausente ou omissa. E as modalidades de família substituta são a guarda, a tutela e a adoção. E nós temos uma terceira forma de família, ou terceira espécie ou arranjo familiar, chamada de família extensa ou ampliada, que é aquela formada por qualquer dos pais, ou melhor, que é aquela formada por parentes com os quais a criança e o adolescente convivem e mantêm vínculos de afinidade e de afetividade. Essa última espécie, a família extensa ou ampliada, ela foi inserida no Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei 12.010 de 2009, que ficou na época conhecida como Lei Nacional de Adoção e que trouxe muitas novidades para o direito da criança que até hoje são muito relevantes e muito lembradas em prova. Continuando com a convivência familiar, o ECA ele traz hoje uma lógica sobre convivência familiar. De modo que há uma presunção de que o melhor lugar para a criança ficar é junto da sua família natural. Junto da sua família natural, que significa que, em regra, se uma criança estiver com problemas junto à sua família natural, eu não posso de cara encaminhá-la para a adoção. Se por acaso a criança estiver com problemas junto à sua família natural, não for possível manter essa criança junto à sua família natural, o que é que se vai fazer? Nesse caso, se vai buscar um afastamento temporário para cuidar dos pais e cuidar da criança. Aplica medidas para os pais, se eles têm um problema, por exemplo, de dependência de droga, vamos aplicar uma medida pertinente para eles, para tentar recuperar a condição pessoal de cada um. E para a criança nós vamos ter que também aplicar alguma medida de proteção. Em regra, o que nós vamos tentar fazer é encaminhar para membros dessa família extensa ampliada, para esses parentes com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Não conseguir mandar para membros da família extensa ampliada, eu vou encaminhar para membros de família substituta por modalidade de guarda, de tutela e adoção, que sejam pessoas próximas à criança, que eventualmente tenham com ela os vínculos de afinidade e de afetividade. Mas a adoção ainda fica como a última opção. Dentre as modalidades de família substituta, eu tenho que dar preferência para a guarda e para a tutela, que são modalidades não definitivas de colocação em família substituta. Porque antes de eu optar pela adoção, eu ainda tenho que tentar a opção do denominado acolhimento familiar ou do acolhimento institucional. O acolhimento familiar é aquela medida de proteção segundo a qual a criança vai ser cuidada por pessoas que se cadastram para essa função, para exercerem a função de famílias acolhedoras que já sabem que vão ficar com a criança por uma situação temporária, porque a família acolhedora, em regra, não vai poder adotar a criança. Olha que curioso, uma família se inscreve sabendo que vai ficar só tomando conta de uma criança ou de um adolescente, enquanto nós tentamos recuperar as condições de retorno para essa criança junto à sua família natural. E a última opção, que acaba muitas vezes sendo a regra, é o acolhimento institucional, o regime de abrigo ou de abrigamento, que a criança vai ficar, então, no abrigo. E essa situação de afastamento da criança, ela tem prazos, ela se submete a alguns prazos. E esses prazos hoje estão regidos por uma lei nova, que é a Lei 13.509 de 2017, que alterou profundamente alguns dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma nova lei com o mesmo impacto ou impacto semelhante da Lei 12.010 de 2009 e que pode cair na sua prova. Ela é posterior à publicação do edital, mas o seu edital TJ do Rio Grande do Sul diz que é possível a cobrança, inclusive, de leis novas, posteriores ao edital. Dá uma olhada lá depois. Eu aposto que essa lei vai cair. E lá, a Lei 3.509 diz que esse afastamento da criança junto à sua família natural,
ele tem um prazo máximo, não pode durar por mais de 18 meses, especialmente se a criança estiver no acolhimento institucional. E mais, ele diz o seguinte: a situação da criança, a situação dos familiares, ela deve ser reavaliada no máximo a cada 3 meses. Antigamente, as reavaliações eram por no máximo a cada 6 meses, agora no máximo a cada 3. Tem que ser reavaliado com mais rapidez. E o prazo que era máximo de 2 anos, para resolver, hoje é um prazo menor de 18 meses. Novidades que vão cair na sua prova, tá bem? Há, portanto, uma regra de temporariedade de afastamento. Bom, chegou o prazo de 18 meses, não conseguiu resolver, posso determinar que esse prazo seja prorrogado? Sim, esse prazo é prorrogável por algum período posterior e esse prazo ele é prorrogável mediante uma decisão fundamentada por parte do magistrado. Avançando com a temática, nós finalmente precisamos definir se a criança ela vai retornar à sua família natural ou se ela vai ser encaminhada para a adoção. Se ela retorna à família natural, pronto, resolveu, está tudo certo, tudo bonito para todo mundo. Se for encaminhada para adoção, o que acontece? A adoção é o quê? É uma modalidade de colocação em família substituta, só que é marcada pela definitividade. Quem é que pode adotar no Brasil? A pessoa para adotar, ela tem que ter no mínimo 18 anos de idade e deve haver uma diferença mínima de idade de 16 anos entre quem quer adotar e quem vai ser adotado. Há inúmeros requisitos, mas desses os mais importantes são os requisitos objetivos. Primeiro, como eu te falei, os requisitos de idade. E o segundo importantíssimo requisito objetivo é o requisito da prévia habilitação ou do prévio cadastramento. Em regra, no Brasil, se você quiser adotar uma criança, você tem que buscar o seu prévio cadastramento. É possível que você adote sem estar previamente cadastrado? Sim. Se tratando de uma adoção singular e unilateral, você consegue fazer uma adoção sem estar previamente cadastrado. Por exemplo, você se casa com outra pessoa, você sendo um homem que se casa eventualmente com uma mulher que já tem um filho e você começa a nutrir uma relação paterno-filial com essa criança e resolve adotar essa criança. Você vai precisar ir para a fila de adoção, está previamente cadastrado ou habilitado? Não, você vai fazer o pedido, vai comprovar os requisitos de adoção e vai conseguir adotar. Você também vai estar dispensado de estar previamente cadastrado ou habilitado se você for um membro da família extensa ou ampliada da criança. Parentes com os quais a criança convive mantém vínculos de afinidade e afetividade. E de acordo com o ECA, também haverá a dispensa do prévio cadastramento ou da habilitação para quem tem a guarda legal ou tutela de uma criança maior de 3 anos de idade e, além disso, que haja comprovação de formação dos vínculos de afinidade e afetividade. Então, nesses casos, a pessoa não tem que estar previamente cadastrada ou habilitada. Entende-se que aqui está preservado o denominado superior ou melhor interesse da criança e do adolescente. Então, basicamente, essas são as regras mais importantes sobre convivência familiar. Vamos falar agora sobre ato infracional e medidas socioeducativas. O artigo 228 da Constituição diz que os menores de 18 anos não se submetem ao sistema penal, eles submetem às normas da legislação especial. Estou falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei especial que rege essa situação, além da lei do SINASE. Bom, mas o fato é que os menores de 18 anos que praticarem condutas que, se fossem praticadas por adultos, seriam crimes ou contravenções, na verdade estão praticando o denominado ato infracional. O ato infracional é a conduta descrita em lei como crime ou contravenção penal praticada por uma criança ou por um adolescente e que pode dar, então, a possibilidade de se aplicar uma medida de proteção ou uma medida socioeducativa. A criança que pratica um ato infracional, que é uma conduta que está descrita na lei como um crime ou uma contravenção penal, ela só vai poder receber o que a gente chama de medida de proteção. Enquanto o adolescente que pratica o ato infracional, além da medida de proteção, ele também vai poder receber o que a gente conhece por medidas socioeducativas. Paulo, me dê um exemplo de medida de proteção. As medidas de proteção são cabíveis toda vez que nós estivermos diante de situações de risco, de acordo com o artigo 98 do ECA. São medidas de proteção no 101 do ECA. Por exemplo, a medida de auxílio, apoio e acompanhamento temporário,
uma medida de colocação para tratamento para quem seja dependente de drogas e outras substâncias ilícitas e entorpecentes. Quer dizer, são medidas que nós vamos tentar aplicar para que a pessoa tenha uma outra condição de vida. O adolescente, além dessas medidas de proteção, ele vai poder receber medidas socioeducativas. Quais são as medidas socioeducativas que ele vai poder receber? Primeiro, a advertência, que significa admoestação verbal, que tem que ser reduzida a termo. É tomar uma bronca, receber uma medida socioeducativa que normalmente é aplicada para atos infracionais leves e que se satisfazem com essa situação da admoestação verbal, da advertência, que é uma medida que pode ser aplicada, é a única medida que pode ser aplicada com simples indícios de autoria, desde que haja prova de materialidade. As outras medidas têm que ter prova de autoria e prova de materialidade. Além da advertência, nós temos a medida de obrigação de reparar o dano causado, que é aplicada para atos infracionais que tenham repercussão ou reflexo patrimonial. Além disso, nós temos também a prestação de serviços à comunidade, que consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por um prazo máximo de 6 meses e que vai, então, significar a resposta dada pelo Estado à prática de ato infracional por adolescente. Lembrando que crianças não podem receber medidas socioeducativas. Depois nós caminhamos mais um pouco e chegamos na liberdade assistida, também chamada de LA. Ela vai consistir na nomeação de um tutor que vai tomar conta do adolescente, vai direcionar o adolescente, vai com ele fazer matrícula na escola, acompanhar o desempenho escolar, vai ajudá-la a procurar uma ocupação, uma atividade, um trabalho. Tá? Então essas são algumas das características da liberdade assistida. Aliás, da liberdade assistida. É praticamente a pessoa que vai cuidar do adolescente para mostrar para ele uma vida longe da prática de atos ilícitos. Muita atenção que enquanto a prestação de serviço à comunidade tem um prazo máximo de 6 meses, a liberdade assistida ela tem um prazo mínimo de 6 meses, porque precisa um tempo mínimo de maturação, de amadurecimento, para que a medida tenha efetividade. Chegamos finalmente à semi-liberdade. A semi-liberdade é uma medida de semi-liberdade. Parte do tempo o adolescente fica livre, parte do tempo o adolescente fica privado da sua liberdade. Tá? Muita atenção porque a privação parcial da liberdade é da essência da medida. A realização de atividades externas é da essência da medida, de modo que o magistrado não pode proibir a realização de atividades externas na semi-liberdade. E finalmente nós chegamos à internação, que é uma medida efetivamente de meio fechado, mas que, atenção, permite ou aceita a realização de atividades externas, o que será feito a critério da equipe técnica da entidade. Mas nesse caso o juiz pode proibir a realização de atividades externas porque não é da essência dessa medida. Essa medida, de todas elas, é a única que tem hipóteses de cabimento. Eu só posso aplicar a medida de internação diante de um ato infracional praticado com grave ameaça ou violência à pessoa. Portanto, em regra, não cabe para furto, não cabe para tráfico de drogas. Ela também pode ser aplicada diante da reiteração de atos graves, que, de acordo com o STJ, reiterar é fazer já pela segunda vez. Então, praticou tráfico de drogas, posso internar de cara? Não posso, porque não tem violência ou grave ameaça à pessoa. Praticou de novo, de acordo com o STJ, isso já é reiteração, já aceita a aplicação da internação. E, finalmente, a internação chamada de internação-sanção, que é uma punição para o adolescente que não está cumprindo o que o juiz decide. Imagina que o adolescente praticou um furto, aí o juiz determina que ele vai prestar serviço à comunidade, ele descumpre. Aí o juiz determina a liberdade assistida, ele descumpre. Aí o juiz determina a aplicação de uma medida de semi-liberdade, se entender cabível. Ele vai lá e descumpre. Quer dizer, ele não cumpre nada que o juiz manda. Aí o que o juiz pode fazer? O juiz vai aplicar a internação-sanção. Vai mantê-lo 3 meses internado para ele aprender que ele tem que cumprir aquilo que o juiz determinar. Acabaram os 3 meses, ele não está livre. Ele vai retornar ao sistema e o juiz vai ter a possibilidade de aplicar uma nova medida para ele, se assim entender que o processo de socioeducação ainda não se aperfeiçoou. Tá bem? E o tempo, já foi. Foram os 20 minutos que nós tínhamos de encontro para falar sobre os principais aspectos que eu aposto para a sua prova. Te falei, fiz uma introdução, falei de convivência familiar
e falei de ato infracional e medidas socioeducativas. Fico à sua inteira disposição pelas redes sociais, pode me adicionar aí no @paulolepore, especialmente no Instagram, me adiciona lá que diariamente eu posto dicas, questões comentadas, atualizações legislativas, tudo que vai te auxiliar nessa caminhada rumo à aprovação. Valeu? Espero revê-lo em breve, em um momento nobre, quem sabe no dia da posse ou no churrasco de aprovação. Valeu, até a próxima!